Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Por Dentro. E o programa de hoje está especial. Em comemoração aos 30 anos do Arquivo Público de Uberaba, nós não vamos mostrar os bastidores aqui da Câmara Municipal, mas vamos mostrar os bastidores da Superintendência de Arquivo Público do município. Eu convido você aí comigo lá para o Arquivo Público. Vamos lá, vamos entrar dentro dos departamentos e conhecer o que cada um faz lá. Vamos comigo? O Arquivo Público de Uberaba existe desde 1985. Até então, funcionava em prédios alugados, mas há 3 anos conquistou sua sede própria, aqui na Praça da Mogiana. O fato do arquivo ter vindo para cá foi muito bacana, porque iniciou-se então o processo de revitalização aqui da Praça da Mogiana. Eu estou no Arquivo Público e a partir de agora você vai conhecer toda a história que está guardada aqui nesse prédio sob a direção da superintendente e historiadora Marta Zetnik. Vamos lá! Marta, obrigada por receber o programa Por Dentro aqui nesse local histórico. Mas antes de nós entrarmos para conhecer como é que funciona lá dentro, explica para o telespectador do programa Por Dentro, como é que é o Arquivo Público, por que ele existe, qual que é a importância dele, seja para Uberaba, seja para a região, seja para o estado, o que vocês fazem aqui dentro? Olha, o Arquivo Público é uma instituição muito importante, porque ele preserva toda a documentação do município, né? Toda a história do município. E aqui a gente tem uma função que é dividida em departamentos. Toda a documentação que vem do município está no departamento intermediário, que tem toda uma dinâmica de gestão de documento. Esses documentos podem ser eliminados obedecendo uma tabela que é prevista em lei. Nada pode ser eliminado se não seguir todas aquelas diretrizes legais. Depois, os documentos que são de valor histórico, eles são passados para o departamento histórico permanente. Esses nunca podem desaparecer. Esses não têm a gestão de documento, porque são documentos fixos que vão ficar na instituição eternamente, porque tem grande valor histórico. E temos o departamento que é de pesquisa e atendimento, que atende a comunidade que vem fazer pesquisa em história, que vem requerer documentos importantes da história do município. Além disso, a gente atende o cidadão que vem buscar plantas antigas, projetos antigos. Então, a função de um arquivo é muito importante, né? E esse nosso arquivo aqui, ele é uma referência regional, porque é o único arquivo do interior do estado de Minas Gerais que faz a gestão documental. Então, ele é dividido, nós estamos ligados à Secretaria de Governo, porque é o melhor local para estar um arquivo na área estratégica de governo. Ok, mas nós estamos curiosos mesmo, é para conhecer os bastidores. Eu quero que você mostre todos os departamentos, apresente seus funcionários, para que Uberaba possa saber onde que está guardado aquele documento mais antigo. E depois, inclusive, eu quero que você fale para mim qual que é o documento mais antigo que tem aí dentro e me mostre também esse documento. Vamos lá, Marta? Vamos lá, seja bem-vinda, viu? Bom, a hora que a gente chega aqui, a gente já depara com a recepcionista, que é a mais sorridente de todas. Ela atende o público, né? E é muito importante esse trabalho dela, porque o atendimento, quando ele é bem feito, né, a pessoa sai feliz daqui. Então, a gente sempre prima para um atendimento de qualidade. E eu sempre digo que a recepção, ela é o cartão de visita da instituição. Se ela vai ser bem recebida aqui, a pessoa vai sair daqui falando super bem da recepção, não é mesmo? O nome dela é Maria Lúcia. Muito obrigada, Maria Lúcia. Aqui é a nossa sala de palestra, auditório. Aqui a gente realiza as ações educativas.
as escolas municipais, estaduais, as escolas particulares, as escolas, instituições superiores, vêm aqui aprender história. Isso é bacana, né? De uma certa forma, você está trazendo a educação para cá. A comunidade estudantil, em todas as esferas, para conhecer a história do município e da região também. E se alguém, uma escola ou até uma comunidade quiser, como é que ela faz para poder agendar isso? Ela agenda previamente, liga aqui para nós, agenda, e a gente faz esse agendamento, a escola vem, a gente faz o atendimento, a visita monitorada, para eles conhecerem o que é um arquivo e saber da importância da preservação de documentos. Porque a preservação de documentos começa na nossa casa, né? A gente preservar nossos documentos, os papéis importantes. Então, a gente procura mostrar isso para eles. E aqui é uma grande preservação. A gente tem o maior cuidado para poder não eliminar coisas que são de valor permanente, valor histórico. Vamos lá? Aqui é a biblioteca, né? Aqui é a biblioteca que vem as pessoas fazerem pesquisa, e são pessoas que procuram documentos para realizar tese de mestrado, doutorado, estudantes, eles agendam e também vêm aqui, né, fazer a pesquisa em documentação. Marta, e quais são os projetos que vocês desenvolvem aqui no arquivo? Olha, são vários projetos, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto agora, que é um mega projeto, que é em parceria com o Arquivo Público Mineiro. Esse projeto está digitalizando todos os jornais de Uberaba. E a gente vai disponibilizar ele na internet, no site, e vai ser a sala aqui, vai ser a pesquisa, vai chegar o mobiliário, nós vamos colocar 3 baias aí de internet, e a comunidade pode vir pesquisar o jornal aqui. Por que que isso é bom? Porque a pessoa não vai manusear o jornal, porque no manuseio do jornal, ele vai desgastando. Então, é um projeto importantíssimo. A gente está em parceria com a UFTM, em parceria com o Unicap, que eles disponibilizaram os estagiários, eles são pagos pela FAPEMIG para desenvolver. Em novembro, a gente encerra esse projeto. É um mega projeto, a gente conseguiu equipar toda a instituição com scanners de alta resolução, que eu vou te mostrar quando a gente adentrar a instituição, que está fazendo todo esse processo de digitalização e já cuidando da imagem, porque a máquina ela tem que ser boa. Essa máquina é alemã, só tem 5 no Brasil. Você falou em jornal, eu sou jornalista, né? E eu aprendi a ser jornalista dentro do jornal Lavoura e Comércio. Como é que está aquele acervo do Lavoura e Comércio? Porque lá o Lavoura já não existe mais. Inclusive, me fala um pouquinho sobre o Lavoura e Comércio. Tá. O Lavoura e Comércio ele tinha ido embora para Uberlândia, né? Que o ex-prefeito Anderson Adalto ele destinou o jornal para fora de Uberaba. Foi em posse da Unitre, né? Você fala o acervo. O acervo. Então, nós perdemos. Então, quando eu assumi aqui em 2013, eu corri atrás e o prefeito também havia solicitado isso daí, porque era interesse do prefeito Paulo Pial, trazer esse jornal de volta, porque é o jornal mais antigo de publicação diária. Daí a gente conseguiu trazê-lo para cá. Agora ele vai receber um restauro com um projeto que eu estou entrando com captação de recurso federal ou estadual, a gente está vendo qual vai ser a alçada, e ele já está todo digitalizado. Que legal. E mesmo porque também é o jornal mais antigo, é o mais antigo do Estado ou do Brasil? É o mais antigo do Estado em publicação diária. Porque nós temos um mais antigo aqui, que é o Gazeta de Uberaba, que é 10 anos mais antigo, só que ele não era publicação diária, né? O Lavoura era diariamente, ele era publicado, e ele é muito rico em informações, né? Não só de Uberaba, como de toda a região também. Então, é um jornal muito procurado aqui para pesquisa de tese, de doutorado, de mestrado.
Bacana, mas vamos continuar no arquivo. Aqui é a Raquel. A Raquel, ela é o apoio administrativo, né? Ela que cuida da logística aqui do arquivo, da captação de projetos, né? Para a gente estar dinamizando na instituição. Então, o trabalho dela é um grande apoio à minha pessoa aqui como gestora. Você falou captação de projetos, né? Eu vou de recursos. Como é que funciona essa captação de recursos? Isso é um município? Você tem um apoio só do município? O Estado ajuda? A federação ajuda? Como é que funciona? Olha, você tem que entrar nos editais. Eu gostaria até que a Raquel estivesse pronunciando isso daí, para falar sobre a captação de recursos. Raquel, hoje, o que está sendo captado aí de recurso para ser investido aqui na superintendência? Hoje nós estamos concorrendo no edital do FEC, que é o Fundo Estadual de Cultura, que é a Organização de Encontros de Arquivos. A gente já passou pela pré-análise, estamos aguardando a final. Temos também o projeto que ainda está em andamento, que é o da reforma do prédio. E toda a captação de recursos é feita em editais, que seja ou federal ou estadual. E o Estado está contribuindo bem? Vocês estão tendo grandes conquistas de recursos para cá? Temos, sim, grandes recursos, não nos editais que o próprio arquivo entra, como também com a parceria com o Arquivo Mineiro, que é o projeto Hemeroteca Digital, que está trazendo bastante recursos para nós, em equipamentos. Ok, vamos continuar. Salientar o seguinte, que nesse projeto aí, que a gente está conseguindo captar o recurso para promover o 2º Encontro Regional de Arquivos, é o único projeto que foi aprovado na Prefeitura, que foi, digamos, que passou na pré-análise. Foi o único que não foi rejeitado, foi o nosso aqui, que saiu essa semana no jornal. E esse 2º encontro vai acontecer aqui em Uberaba? Vai acontecer aqui em Uberaba em julho, né? E a gente vai convidar todos os arquivos aqui da região, porque nós somos uma instituição modelo na região, até no interior do estado de Minas Gerais. Então, a gente tem, digamos, a competência e a obrigação de estar norteando os arquivos da região. E muitos nos visitam aqui pedindo orientações técnicas, como montar um arquivo. Que bacana. Vamos lá. Aqui a Aline, ela é chefe de seção do restauro, né? Que é uma parte muito importante no arquivo, porque documento tem que ser salvo, tem que ser restaurado, e é um processo contínuo, né? Então, ela está fazendo um trabalho muito bom aqui. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela também. Bom, como você falou do documento, você é chefe da seção de conservação e restauro, eu já te fazer logo uma pergunta. Qual que é o documento mais importante que tem aqui dentro, arquivado aqui, que com certeza deve estar a 7 chaves, muito bem cuidado, né? Então, são as obras raras, né, que a gente armazena. Todos os documentos aqui são de grande relevância social, né? Mas as obras raras a gente tem um carinho mais especial. E também as atas da Câmara, né, que a gente está fazendo o processo de iniciação do restauro e conservação, e a gente procurou as atas da Câmara para começar esse processo, né, de inicialização, né, que no caso eu peguei a ata de 1871, de 1857 a 1871, fazendo um diagnóstico. Esse diagnóstico ele faz tipos de ocorrências, de iluminação, né, as sujidades, Você tem lido essas atas? Como é que é? Então, no começo, o processo de diagnóstico é um processo assim, só manual mesmo, para tipo de ocorrência, se tem algum animal danificou, algum inseto, a iluminação, né? Então, esse processo só para conservação mesmo. Aí depois a gente vai fazer a inicialização do restauro, né? Que é aqueles pequenos reparos. Ok, obrigada, Aline. Mostrando os documentos, os que estão mais vulneráveis aqui, vamos lá, porque daí ela já mostra isso para vocês, como que é uma parte importantíssima essa de restauro de documentação.
E mesmo porque também, eu perguntei para ela, o documento mais importante que você tem aqui dentro. Tá? Com certeza deve ter um assim que você tem que ter todo um cuidado para manusear ele, que é um documento que todo mundo tem curiosidade para saber. Qual que é esse documento que está guardado aqui? O mais antigo é uma carta de Sesmaria, que é do departamento da Poliana, que eu vou passar para ela e ela vai mostrar esse documento para vocês adentrando aqui, viu? Ok. Esse daqui é o João, é o historiador. Olá, João. Tudo bom? Ele que é do departamento de pesquisa e atendimento, que atende toda essa comunidade que vem aqui, os estudantes, universitários, o público de modo geral, pessoas que estão fazendo tese, mestrado, doutorado, né? E, então é um trabalho. Além disso, ele também escreve livros, né? Ele e a equipe deles fazem as pesquisas para publicar os livros. Nós temos vários livros para serem publicados agora, depois eu vou falar detalhadamente dele. O Miguel Jacob é um pesquisador. Inclusive um grande artista também, artista. né, Miguel? Como é que vai? Tudo bom, bem? Miguel? Graças a Deus. Prazer, viu? O Miguel tem um programa na rádio, que é História em Movimento, que divulga toda a história de Uberaba. E o Miguel pode estar falando um pouquinho desse projeto com vocês aí agora. Miguel, como que funciona? Além assim, de ser um historiador também, você é um grande artista, né? Aqui em Uberaba, muito respeitado, inclusive. Me fala um pouquinho do seu serviço aí, como funciona isso? Bom, aqui a gente está numa das primeiras etapas do História e Movimento, que é o levantamento de material. Então, eu estou trabalhando com lavoura e comércio antigo, abordando o período ali de 1899 a 1910. Então, a gente retira todo tipo de curiosidade para depois transformar em matéria para o História em Movimento, que é um programa de rádio que ele tem a apresentação diária de 40 segundos. São historinhas curtas sobre a história da cidade. Me fala uma das historinhas. Eu gosto de historinhas, de curiosidades. Então, a curiosidade mais interessante que a gente tem no momento é o seguinte. Em 1900 e poucos, foi formado o Círculo Socialista de Uberaba, que é uma coisa muito interessante a nível de história. Esse círculo socialista era formado, inclusive, por jornalistas do Lavoura e Comércio, que é uma coisa que quase ninguém imagina, que o Lavoura e Comércio ia ter jornalistas vinculados ao movimento socialista da cidade. Então, esse grupo trouxe gente de fora para palestrar e se organizava na Fratellanza Italiana, que era uma sociedade que era organizada aqui dos italianos e que tinha colaboração da banda União Uberabense, que participava dessas reuniões. E então esse grupo, esse Círculo Socialista de Uberaba é uma coisa assim virgem em termos da história de Uberaba, é uma coisa recente que a nossa equipe acabou de levantar. E que vai ser divulgado isso? Ah, sim, no programa de rádio História em Movimento e, se possível, em outros veículos de comunicação, né? E que hora que passa esse programa? Que rádio que é? Ele passa na Rádio Sete Colinas em horários alternados, né? 40 segundos diariamente na rádio. Só que assim, às vezes na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite. Isso é bacana, né? Isso é história e essa nova geração que está vindo aí, essa molecada, tem que saber o que aconteceu, o que de importante já aconteceu na nossa Uberaba, né? É legal, porque aí você vai ter uma ideia de que essa cidade ela se tornou o que é hoje por causa desse vínculo histórico de pessoas que fizeram um monte de coisas antes, né? Aí você vai vincular o ciclo, você vai vincular a história da água, você vai ver a industrialização da cidade, o processo de indústria, a vinda de automóveis, tudo isso está aqui com a gente. E a nossa função é passar isso para a comunidade, né? Legal, obrigada. Bom trabalho aí para você. Marta, e quando fala em vir novidades para Uberaba, eu andei pesquisando, li um pouco sobre a história de Uberaba, e li lá que o Juscelino Kubitschek, ele era um grande admirador aqui de Uberaba. Sim, ele estava sempre aqui, vinha sempre aqui. Inclusive, foi ele que trouxe a universidade, que na verdade não era universidade, era a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, aqui para Uberaba. E ele fez uma exigência, que a universidade, que é a faculdade, funcionasse naquele prédio onde está hoje. Há uma peculiaridade
nessa observação e nessa exigência dele, não teve? É porque ele viu que aqui era um polo, né? Uberaba é um polo regional, né? Você vê, aqui fica perto do estado de São Paulo, fica perto de Goiás, né? Então, ele viu que seria muito importante, ele percebeu que aqui seria importante criar um polo aqui, né, na área da medicina. E sugeriu a criação da Faculdade de Medicina aqui. Tá, mas para ser ali no prédio, eu lembro que você tinha antigamente lá era um presídio, né? Era um presídio, e que ao lado tinha o Colégio Nossa Senhora das Dores. E ele queria tirar o presídio de lá, de tudo quanto era jeito, não era isso? Porque o JK, na verdade, era um idealista, né? Prisões não passa na cabeça de um idealista, né? Então, transformar uma cadeia num órgão que vai atender na área da saúde e a comunidade, ele teve essa visão. E foi muito bom, né? Porque o Uberaba ganhou com isso daí. Hoje já temos ela no nível federal, né? É muito conceituada, então foi uma grande realização do governo dele. Vamos continuar a nossa visita aqui. O celular, ele é historiador também. E ele pode estar falando um pouco para vocês sobre o hino de Uberaba. Ah, muito bacana isso. Você sabe por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com ele no meu próximo programa. Tá. Porque no meu próximo programa eu vou falar sobre o hino de Uberaba. A gente até tinha conversado sobre isso, né? Sobre como que aconteceu o hino de Uberaba e tudo mais. Se você puder, me libera ele no próximo programa. E a gente vai fazer um programa especial só sobre o hino de Uberaba. Combinado? Então, vamos continuar o nosso tour. A instituição é muito grande, ela tem ao todo 2.000 metros quadrados dentro e fora, né? Então, você pode ver que o prédio é muito grande. Aqui o Edgmar é o diretor do departamento intermediário. Ele ele cuida dos documentos que vêm do município, de vários órgãos do município. E isso é muito importante, porque além disso, ele norteia os órgãos municipais como organizar a documentação. Porque a documentação tem que ser organizada quando nasce o documento, né? Porque daí ele vai ter todo um processo de preservação e ele faz esse trabalho muito bem há muitos anos já, né, Edgmar? E agora ele está como nosso diretor aqui e a gente está muito bem assistido aqui com ele, viu? Se quiser conversar um pouquinho com ele, você poderia mostrar o departamento lá. Isso, mostra para mim o seu departamento que você dirige aqui. Vamos lá? É lá no fundo. Então, vamos lá para o fundo, lá para o fundo. Todo o trabalho como a Marta disse, de recepção dos documentos é feito por aqui. Então, os órgãos da prefeitura, eles organizam os documentos, colocam em caixa, é feito o lançamento em um sistema e encaminha para cá. Então, ele já chega aqui organizado. Então, qual que é a atividade nossa primeira? É conferir esses documentos, para ver se eles estão de acordo e qual é o prazo de guarda, se estão de acordo com o prazo de guarda. Porque hoje o arquivo, como vocês viram aí anteriormente, tem muitos documentos antigos, né? Mas e o que está sendo feito para preservar o de hoje, que tem algum potencial para pesquisa e até mesmo para história? Entendeu? Então, nesse sentido, o município implantou, desde 2007, a política de gestão de documentos. O que é isso? O que fazer com toda essa papelada que hoje é produzida dentro da administração pública? Entendeu? Então, tem uma lei que ela, como a Marta disse, ela norteia todas essas atividades, né? E é sempre apoiado por um sistema, porque o volume de documentos é muito grande. Se hoje você não tiver um software que vai apoiar essas atividades, a gente acaba se perdendo, né? Então, toda essa documentação ela já foi avaliada, existem os instrumentos arquivísticos que vão apoiar esse trabalho lá nos órgãos da administração. Então, eles já chegam aqui com todos os prazos de guarda já tudo definido. Então, o que a gente faz? A gente dá a entrada por aqui, o ingresso é feito aqui, não sei se vocês querem mostrar. É a sala da higienização. Todo documento chega, passa por aqui primeiro, a área da higienização do documento, né, Edgmar? Isso, aí a gente faz a conferência, dá a entrada no sistema e é feito o armazenamento no último depósito. Aí o que vai acontecer? Esse documento aqui ele vai cumprir um prazo de guarda. Acabou o prazo de guarda,
o sistema gera um relatório, eu vou lá, retiro esses documentos, a gente faz o edital, a relação de eliminação, e isso é publicado no porta-voz. Para quê? Para a ciência, se alguém tiver interesse, é documento público, então ele não pode ser descartado de qualquer maneira, ele tem que ser publicado. Se alguém tiver interesse e querer impugnar esse ato, ele pode vir e entrar com um pedido de impugnação. Então, eu vou até mostrar um edital que a Marta acabou de assinar. Aí, qual é a nossa função? Conferir para ver se está tudo de acordo. Se cumpre o quê? Os regulamentos. Cumpre, é feito o edital, isso é publicado no porta-voz, depois de 30 dias o documento é descartado. Ok. Marta, mas voltando à história, tem uma curiosidade que, antes de vir para cá, como eu te falei, dei uma pesquisada, conheci, porque eu não sou uberabense, mas foi um momento de oportunidade para mim conhecer a história de Uberaba. Sabe o que eu li lá? Que Uberaba foi a primeira cidade do interior para receber luz elétrica. Isso é verdade? Isso, poxa, é importante para caramba, né? Foi, mas foi para receber, mas outras cidades receberam antes de Uberaba. Mas a luz elétrica chegou bem cedo aqui. Tá? Não foi a primeira cidade a receber, não. Teve outras cidades que receberam. Mas ela estava no processo das primeiras cidades que receberam a luz elétrica. Isso é muito bacana. E li lá também que antes, vamos voltar à história lá, que antes nós éramos aqui, na nossa região, aqui, tinham índios, tinha uma aldeia aqui. Eu estou te falando isso porque eu vim de uma cidade que é de índios, sou de Nova Chavantina, sim, lá eu morava próximo. Poxa, o que aconteceu com esses índios aqui? Eles... Que a gente não tem cultura de índio, as atividades folclóricas, não se fala na origem indígena. Isso é verdade? Houve índios aqui na época? É verdade, a população indígena era grande. Quando os bandeirantes passaram por aqui, né, o Anhanguera e toda a comitiva, eles depararam com muitos índios aqui. Tinham índios mais, digamos assim, hostis, e tinha índios que não eram hostis, né? Então, essa população indígena, à medida que foi fazendo o processo de colonização, eles foram sendo dizimados, né? Tem até a história do Pires de Campo, que ele dizimou os caiapós aqui na região. Então, em 1850, quase já não tinha mais índio aqui, poucos índios, porque o processo da colonização foi brutal, eliminar o índio atrapalhava a colonização, né? E o índio, como você bem colocou, que hoje não tem muito assim uma luta em favor do índio. A gente observa isso mesmo, porque tem uma luta em favor das comunidades afro, né? Mas do índio a gente vê que está meio esquecido. O porquê disso? Eu já pensei muito. Isso é porque as populações indígenas se organizaram menos politicamente. E as comunidades afro se organizaram mais politicamente, é onde existe a reivindicação, e isso veio mais, né, assim, em benefício das populações afro. Os índios foram muito esquecidos na história do Brasil, né? Tá, mas você falou das comunidades afro, que também Uberaba está muito ligada aos negros, do modo geral. Inclusive aqui foi o primeiro time de futebol com negros, né? Foi feito aqui em Uberaba. Uberaba, o primeiro time de futebol foi aqui. E também a questão negra no município foi sério, porque em 1888 a Câmara Municipal não reconheceu a abolição. Daí, numa pesquisa aqui documental feita aqui pelo historiador João Eurípides Araújo, ele detectou nas atas da Câmara que não houve menção à abolição. Então, a gente pediu, na época, para a Câmara uma retratação pública para que, foi em 13 de maio agora de 2015, na Praça Santa Terezinha, para reconhecer a abolição do 13 de maio. Tanto era que era obrigado a mencionar os assuntos de importância nacional, em 88 não foi mencionado, passou assim como se não fosse nada. E foi um ato muito importante, porque a escravidão durou mais de 400 anos no Brasil, como que não vai fazer menção à abolição, né?
Então, esse foi um descaso da Câmara Municipal na época, e o Dutra agora, o presidente da Câmara, fez a retratação. Voltando aos negros, também nas minhas pesquisas históricas, Getúlio Vargas também ele era bem próximo a Uberaba, porque ele era muito amigo do Mário Palmério. A segurança do Getúlio Vargas era um negro, o Gregório, isso. E o Getúlio Vargas gostava muito de cinema e tal. Numa situação dessa, foi convidado para assistir um filme no Cine Metrópole. Só que lá não podia entrar negros. Me conta como é que foi o desenrolar disso. Olha, segundo consta, ele foi o primeiro negro a pisar no Jockey, o Gregório, que era o segurança do Getúlio. Porque o Jockey Clube não permitia a entrada de negros lá, né? Até o Aldo Adão, que teve uma passagem interessante aí, que ele também foi impedido de entrar no Jockey, mas depois, quando ele se tornou famoso, né, como um cirurgião, né, ele pôde adentrar. Então, a discriminação era grande no município, né, em relação aos negros, era grande. Hoje as coisas já mudaram, né? Você vê, nós temos hoje uma expressão que foi o Joaquim Barbosa, né? E os negros eles estão ocupando cada dia mais espaços significativos na história do Brasil. Ok, mas vamos agora levantar um pouco da história e vamos continuar conhecendo aqui o Departamento de Conservação, que a Poliana, inclusive, já foi no meu programa, já falou sobre o trabalho aqui do arquivo. Como é que funciona isso? Ah, esse papelzinho aí, olha, eu falando papelzinho. Documento. Esse documento aí, assim, eu lembro que você teve todo um cuidado para mexer nesses documentos, né, Poliana? É verdade, Cássia, é um prazer estar aqui novamente. Nós estamos aqui mostrando, como a Marta já falou, que é o documento mais antigo que nós temos aqui no arquivo, de 1799, do século XVIII. É uma carta de Sesmaria, que a carta de Sesmaria é essa daqui. Né? Tivemos o cuidado de fazer também a cópia dela, para nós, a reprodução, para nós evitarmos o manuseio com a original, porque ela vai se deteriorando cada vez mais. E as Sesmarias eram porções de terras, né, que o governo disponibilizava para os fazendeiros, para que eles pudessem cultivar. Né? Eles tinham que estar cultivando, eles eram obrigados a cultivar. E uma coisa interessante que você gosta, às vezes, de alguma peculiaridade, curiosidade. Só a Sesmaria, cada Sesmaria media 1 légua de largura e 3 léguas de comprimento. E cada légua equivale a 6 quilômetros. Então, aí era 6 quilômetros de largura e 18 de comprimento. E a medida que era da Sesmaria. E também nós temos aqui, como a Marta também já falou, dos escravos, um processo de escravo, foi uma agressão física de escravo de 1886. E tem todo o cuidado até para mexer nesse papel, né? Exatamente. Nós temos que folhear muito cuidadosamente, até para fazer a leitura, que a gente tem que ter bastante calma, usar os equipamentos para a gente estar entendendo o que está sendo dito, e a gente procura fazer essa transcrição. Então, para facilitar e para evitar também o manuseio, a gente procura sempre estar usando as transcrições. Então, o que está dito aqui, a gente faz um resumo aqui, o que ocorreu, esse processo que foi da Maria Rita, foi uma escrava do Antônio Eloy Cassimiro de Araújo. Então, aqui relata tudo o que ocorreu com essa escrava, o sofrimento que ela teve. Como é que é guardado esse documento aqui, Poliana? Porque tem que ter assim, um cuidado muito grande, né? Esse documento está todo envelopado, guardado em caixas, onde essas caixas estão sendo todas acondicionadas em prateleiras, vai ter toda uma climatização no acervo, para que esses documentos também sejam mais ainda preservados, conservados. E à medida que o setor também, que é o setor de restauro e conservação, onde já foi apresentada a Aline, ela vai estar fazendo o restauro desses documentos. Então, nós vamos estar recuperando esses documentos. Isso é muito bacana. Marta, para onde que nós vamos agora? Vamos agora dentro. Aline? Eu vou exemplificar para vocês Tá. sobre a ata da Câmara. Ah, que legal. Gente, lá do Poder Legislativo. De 1857 a 1871. E essa ata aqui da Câmara, então, como eu havia já dito, a gente está fazendo, embasado em um diagnóstico, né, do documento, o que a gente vai fazer de restauro, os reparos, né? Porque aqui, como vocês podem observar,
como foi muito antigo, aqui os nervos já estão soltando, então já estão expostos, as folhas já estão soltas. Então, essa série que a gente está fazendo, nesse processo de inicialização, é esse, de diagnosticar, né, o documento. Após a diagnosticação, o que nós vamos fazer? A gente vai entrar com um projeto, né, para captar recursos, né, para a gente trazer mais materiais para fazer a competência aí do restauro, né? Aline, esse é o primeiro livro de ata da Câmara? Esse é o primeiro livro de atos que nós temos aqui no nosso acervo documental. 1856. Posso aqui mostrar para vocês, aqui, ó, 1857 a 1871. Nossa, tem muita história aí nesse livro, hein? E as atas da Câmara, ela constitui uma série documental que é a alma do município. Porque lá onde tudo acontecia, né? Aconteceu criação de rua, legislação, debates, polêmicas. É a série documental mais importante. E por isso que a gente está lançando agora, em parceria com a Câmara Municipal, os Anais da Câmara Municipal do século XIX. Eles vão ser transformados em CD. Foi tudo transcrito na íntegra. Todo o século XIX vai ser colocado em CD para facilitar a pesquisa da comunidade, porque daí elas não precisam manusear. E também a escrita é muito difícil. Geralmente o estudante tem muita dificuldade, né, de ler os documentos. Então, isso vai facilitar, porque é o transcrito na íntegra. E agora a gente vai lançar com Dutra, talvez agora em novembro, esse Anais, que é a série mais importante que eu considero no Arquivo Público. E, com certeza, o programa Por Dentro vai estar acompanhando isso também. E os bastidores do Arquivo Público não terminam nesta edição. Durante meu passeio pelo arquivo, eu descobri muitas coisas interessantes e que quero compartilhar com vocês. Então, não percam. No próximo programa, tem a segunda parte nos bastidores do Arquivo Público. Eu espero vocês. Até lá!